esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aceitou sua esposa. E sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para sentar instante. Que grande alegria é para nós celebrarmos a cada ano o Natal. Celebrarmos o nascimento de Jesus. Nós celebramos o nascimento de Jesus, pois a sua vinda ao mundo mudou a história da humanidade. O nascimento de Jesus trouxe um grande caminho de esperança. Depois do nascimento de Jesus, ninguém pode se queixar por falta de esperança, pois Jesus Cristo é a esperança, é o Senhor, e abriu para nós a luz que ilumina os nossos passos, a nossa existência. Então, celebrar o Natal é celebrar esta grande alegria daquele que veio do alto para se tornar um de nós. Então, a celebração do Natal se torna um momento de união, de fraternidade, de solidariedade, de estarmos juntos, de nos dar as mãos, de vivermos mais a fraternidade, porque Jesus é o princípio do amor, da união, da fraternidade, o princípio da comunidade, de estarmos juntos. Jesus Cristo dá sentido à nossa vida. Se o mundo nos tira o sentido, Jesus Cristo nos dá sentido. Quem está com o Cristo não precisa se queixar por falta de amor. Quem está com Jesus Cristo está com aquele que é o tudo. E ele mesmo diz que estaria conosco todos os dias, em todos os momentos. Jesus, quando veio ao mundo, ele com sua família estavam em situação de rua. Jesus se encontrava ainda na barriga da sua mãe. José e Maria estavam numa situação de rua, pois a cidade de Belém estava cheia, estava lotada. Não tinha lugar nas hospedarias, não tinha lugar nos albergues, estava tudo cheio, porque era tempo de recenseamento. Então veio gente de todos os lugares dos povoados, ficou tudo cheio. Então eles ficaram numa situação de rua. E quando eles estavam ali em Belém, veio as dores de parto.
não dava para prever naquele tempo, mais ou menos, não tinha muitas medicina que tem hoje, mas aconteceu justamente no período que ela estava em Belém. E eles tiveram que arrumar um lugar, um local. E Jesus nasceu ali num lugar de animais. Por que lugar de animais? Estava mais quente, mais quentinho, tinha manjedoura. Manjedoura é o lugar que os animais comem, tinha ali capim. E ali foi o berço de Jesus, um pouco ao relento, mas bem acomodado. Nesse momento, Jesus, então, olhando para a sua história, ele se une a tantas pessoas que se encontram em situação de rua, em busca de um lugar, como estava a família de Jesus, em busca de um lugar. Mas Jesus trouxe muita alegria. Os pastores souberam do nascimento de Jesus, vieram para adorá-lo. Os reis magos vieram para adorá-lo. Então, percebam que o mundo se prostrou diante daquele menino para adorá-lo. E aí ele se torna solidário a todos aqueles que estão desprovidos. Jesus estava desprovido de um monte de coisa. Desprovido de segurança, de teto, mas a luz estava sobre ele, a luz da vida. E essa luz que nós celebramos. A partir dali, Jesus se une a todo ser humano, a todo gênero humano. Nós chamamos de encarnação do Verbo. Naquele dia, Jesus se encarnou e, assumindo a natureza humana, trouxe para nós a divindade. Todos nós temos um algo de divino, porque Jesus, Deus, se torna humano como nós. E nós temos um algo de divino, de luz. Portanto, que ninguém se sinta só, nem que esteja numa situação vulnerável, nem que esteja numa situação de rua. Ninguém se sinta só. Saiba que Jesus um dia passou por essa experiência e, com os cuidados dos seus pais, ele volta para Nazaré, onde cresceu, com um teto, uma casa, a família de Nazaré. Então, tanto o nascimento de Jesus, ele se solidariza com aqueles que são desprovidos, como também o sofrimento da cruz. Jesus é solidário com todos aqueles que são injustiçados. Na cruz, Jesus é condenado à morte de forma injusta, e ele se mantém ali firme. Quando a gente sofrer, quando passarmos por sofrimento, devemos olhar tanto o nascimento de Jesus, como a sua morte em cruz, e assim a gente suportar as nossas dores, suportar as nossas vulnerabilidades, os nossos sofrimentos, e se levantar. Nós muitas vezes não temos domínio sobre o que acontece conosco. Às vezes acontecem coisas conosco que a gente não gostaria que acontecesse, são coisas externas, mas nós temos domínio de como nós vamos enfrentar essas coisas externas que acontecem conosco. Nós temos domínio de como nós vamos nos comportar. Qual será a nossa reação depende de nós. Acontecimentos externos, alheios à nossa vontade acontecem. Às vezes um infortúnio, às vezes uma traição, às vezes um passa-perna. São coisas que fogem do nosso controle. Mas com a ajuda de Jesus nós temos condições de reagir, superar, dar um passo, ir adiante e sair daquela condição que nos foi imposta. Ninguém é condenado a viver uma vida de miséria. Ninguém é condenado a viver uma vida sem sentido. Porque nós temos o Cristo que nos tira da escuridão, nos tira das trevas para viver a luz. Nós somos chamados a uma vida digna. Somos chamados. Às vezes nós nos encontramos numa situação tão vulnerável que nós mesmos não acreditamos em nós mesmos. Quando temos Cristo no centro da nossa vida, nós temos que crer que com essa força interior nós podemos nos mover para alcançar os nossos objetivos, alcançar os nossos sonhos, alcançar os nossos propósitos. Por isso que alimentar a fé é alimentar a maior potência que nós temos dentro de nós. Pode nos tirar tudo, podemos perder tudo, só não podemos perder a fé. A fé
é um poder extraordinário que está dentro de nós. Que quem tem fé, alimenta a sua fé, não tem nenhuma barreira, muralha que pode nos deter, pois o próprio Cristo é quem nos move para a frente. Então que seja esse um Natal especial, seja esse um Natal de esperança, que nós possamos fazer diferente de todos os anos, celebrar Jesus Cristo, o seu nascimento, celebrar a nossa vitória sobre qualquer situação de morte, celebrar esta vitória. O nascimento de Jesus é vitória. Que a gente celebre a vitória e a esperança em dias melhores sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,